Olha essa imagem da Avenida da Liberdade aqui em Lisboa, esse sol lindo. Mas é o seguinte, a gente infelizmente não veio aqui fazer compra não, viu pessoal? A gente veio aqui na sede da Michael Page, uma das principais empresas de recrutamento especializado do mundo. Ela está presente em mais de 35 países, tem 150 escritórios espalhados pelo mundo, nos Estados Unidos, aqui em Lisboa, no Brasil. E a partir do dia 28, comemorando os 5 meses que a gente chegou aqui em Lisboa, a gente vai fazer aí uma série de entrevistas mais curtinhas, mais facinhas assim, para vocês, sobre mercado de trabalho, que é o que a gente vai começar a falar. A gente vai dividir em tópicos mais curtos, em vários dias. A gente vai falar sobre documentos, os vários tipos de vistos, assim, tudo minucioso, bonitinho, curtinho. A gente também vai falar sobre passeios, vamos mostrar uns passeios legais que a gente está preparando por aí, tá? E hoje nós viemos aqui na sede da Michael Page para fazer uma entrevista com o Léo Capelossi. O Léo é um brasileiro, mas ele é um dos gerentes aqui da Michael Page em Portugal. Prazer em te receber, Léo, tudo bem? Prazer é meu, tudo bem? Vamos falar sobre o mercado de trabalho. Léo, me fala como que está hoje, as pessoas vivem querendo trabalhar, talvez pela situação que está o Brasil, né? As pessoas falam, pô, vou para Portugal. Como é que está o mercado de trabalho aqui em Portugal? Uma boa pergunta, Cláudio. Primeiro, bom dia a todos que estão aí nos assistindo. O mercado de trabalho em Portugal está bem. Se eu pudesse ser genérico e dar essa afirmação, é verdadeira. A economia de Portugal cresce, a gente tem um PIB crescente hoje. Esse ano, 2018, devemos terminar aí com 2,2% de crescimento. Os próximos anos também devem ser de crescimento, mas um pouco mais brando, 1,8% mais ou menos é o que deve ter o PIB em 2019 e até mais ou menos 2022 é o que se espera, ou seja, a economia cresce, a taxa de desemprego diminui, temos esse ano até aqui mais ou menos 6,8% de desemprego com uma taxa decrescente, ou seja, o mercado de trabalho, esse cenário todo é favorável para o mercado de trabalho, enfim. Mas não se iludam, pessoal, não se iludam, e eu posso dizer isso com bastante segurança, não é tão simples uma transição de São Paulo, ou do Rio, ou de Porto Alegre, ou de qualquer lugar do Brasil para Portugal. Não basta querer vir para Portugal e achar que no dia seguinte tem emprego que está garantido. Não é bem assim, o cenário é favorável, mas a gente não pode esquecer da escala de Portugal em relação ao Brasil, da escala de Lisboa em relação aos grandes centros dentro do Brasil. Para terem uma ideia, Lisboa tem pouco mais de 500 mil habitantes, São Paulo tem aproximadamente 13 milhões, então só aí você consegue ter uma dimensão do tamanho do mercado de trabalho aqui e obviamente da possibilidade de absorção de profissionais de fora. E o brasileiro não concorre só com portugueses, não concorre só com outros brasileiros, mas concorre com a Europa toda, já que Lisboa está muito na moda, já que Lisboa está sendo muito procurada por todos, por conta da qualidade de vida que tem aqui, por conta dos baixos preços em vários setores, o aluguel já vem disparando, ou seja, tem algumas coisas aqui que é importante saber antes de achar que tem que largar tudo e vir para Portugal e que é fácil. E quais são, Léo, eu estava dando uma olhada, a gente fez uma entrevista prévia, né, antes da gente estar aqui, você também falando das áreas mais carentes, que há possibilidade dos brasileiros ficarem mais de olho, assim, as áreas mais carentes de profissionais aqui. Isso, Cláudia, é um assunto um pouco delicado. Os brasileiros, óbvio, que têm a capacidade de vir para cá e de serem absorvidos nas mais diversas áreas. Tem algumas áreas aqui dentro de Portugal que estão sendo mais procuradas, não é? Ou seja, áreas mais técnicas têm tido o maior índice de contratação ou maior demanda por profissionais. Bom, tem algumas áreas com alta demanda por profissionais aqui em Portugal, como a área de tecnologia da informação, IT, também engenharia, não é? Temos aí um alto índice de contratação nas áreas de engenharia, hotelaria. O turismo representa na economia de Portugal cerca de 9%, ou seja, para dar um exemplo, a cada 100 euros, 9 euros são euros que vêm do turismo, ou seja, isso é muito grande. Isso vem aumentando de uns tempos para cá, porque Portugal passou por uma crise, né? Sim. E digamos que de quantos anos para cá que vem aumentando essa necessidade, essa demanda? Sim, Portugal vem numa crescente pelo menos nos últimos 5, 4 anos atrás e o negócio vem crescendo. A gente pode colocar, especialmente no turismo também, declínio de alguns outros
destinos que competiam muito com Portugal, como Marrocos, como a Turquia, como o Egito, que tiveram crises políticas, algumas, Paris, tiveram os atentados em Paris em 2015, ou seja, o cenário europeu e o cenário contribuiu muito para que Lisboa subisse, recebesse cada vez mais eventos corporativos, recebesse cada vez mais turistas buscando um destino alternativo para aqueles que anteriormente seriam os óbvios, mas que por questões políticas, econômicas, acabaram sendo arrefecidos, digamos assim. Isso a gente está falando da parte de hotelaria, né? Que Sim. Existe uma boa demanda para vocês aí que estão pensando em vir trabalhar aqui ou mesmo que já estejam aqui. Agora, na parte de tecnologia, muitas empresas estão vindo para cá? Sim. Por que está tendo essa demanda? Você me disse que a maior seria a TI, né? Sim, é verdade. A TI tem uma demanda crescente. Portugal tem sido vista e tem sido consolidada como um hub de tecnologia, o que significa que por várias razões, especialmente pelo custo um pouco mais baixo de operação, por alguns outros fatores econômicos, algumas empresas constroem centros de serviços compartilhados, ou seja, estruturas que vão atender operações multinacionais no mundo todo e que estão baseadas aqui em Portugal. Exemplo prático, o Google tem uma operação sendo montada em Portugal, deve contratar aproximadamente 500 pessoas. Mas cuidado, não se iludam. Quando eu falo tecnologia, ok, é verdade, tem uma demanda grande por esses profissionais, mas não significa que uma pessoa que está assistindo esse vídeo, que não tem nenhuma base técnica, que não tem nenhuma experiência em tecnologia, que vai chegar em Portugal, que vai conseguir um emprego no dia seguinte, porque é uma área que contrata muito, não é verdade. O brasileiro, como eu disse, concorre com outras pessoas, ou brasileiros, ou portugueses, e pessoas do mundo todo que vêm para Lisboa, vêm morar aqui, e concorrem com pessoas tecnicamente muito preparadas, seja em tecnologia, seja em qualquer outra área. Então, sim, é verdade, tecnologia é uma área que contrata bastante, mas contrata aquele profissional que já tem alguma experiência, que tem línguas, também é importante dizer, o português é a língua que nos une, Portugal e Brasil e outros países africanos, países lusófonos também, mas essencialmente o inglês, o espanhol são diferenciais importantes aqui, especialmente porque são as empresas multinacionais que acabam fomentando essa alta demanda em contratação. Tá, agora uma outra coisa, né? Eu estou no Brasil, eu vi o Léo Capelossi falar que a área de TI tem uma demanda boa. Mesmo à distância, o que eu tenho que fazer enquanto um profissional que almeja vir para cá? Vamos pensar aqui com a cabeça do empregador, não é? Que geralmente o nosso principal interlocutor são empresas, não é? Que querem partir para a busca de algum profissional especializado dentro do mercado português. O nosso empregador ele tem um prazo para fechar aquela posição, ele tem alguns requisitos técnicos, ele tem alguns requisitos comportamentais para fechar uma vaga. É muito mais fácil recrutar alguém que já esteja disponível no mercado, o que significa alguém que esteja aqui, não é? A primeira opção de qualquer recrutador ou de qualquer pessoa do RH aqui em Portugal é trazer alguém que já esteja disponível para trabalhar, enfim, no curtíssimo prazo. Durante um processo de recrutamento e seleção que deve durar aí entre 1 e 2 meses, a pessoa tem que estar disponível. Então, a pessoa que está lá no Brasil e pretende vir, poderia pensar em programar uma vinda, poderia pensar em vir, entender basicamente como é que está o mercado, porque estando lá as possibilidades se limitam um pouco, especialmente para áreas como TI. Esse movimento é um pouco mais possível, ou seja, a gente vê empresas apostando e abordando profissionais que estão no Brasil ainda, não é? Sobre uma potencial vinda para Portugal, sobre uma potencial transição de país, e ainda assim suportando o visto desses brasileiros que por algum acaso não tem cidadania europeia ou porque não tem ainda nenhuma condição de trabalhar em Portugal. Então a gente vê dois cenários. Áreas muito carentes de profissionais, como a área de TI, investindo pesado, não é? Para trazer brasileiros e outros profissionais de outros países para Portugal e suportando esses vistos, mas também temos as áreas, digamos, mais estáveis, onde o profissional a ser contratado muitas vezes, e a preferência das empresas, dos nossos clientes, vai ser o profissional que já aqui está legal, com condições de trabalhar. Ou seja, é possível buscar uma vaga do Brasil em Portugal? As chances diminuem à medida que você está longe e que não tem as condições legais para trabalhar. Bom, terminamos aqui o nosso primeiro episódio. Quero agradecer, Léo, a entrevista. Obrigado E a gente vai voltar agora. No próximo, gente, a gente vai falar de alguns detalhes. Você que está aí no Brasil, o
que você tem que começar a fazer em primeiro lugar, tá? Fica ligado aí, vai ser o nosso próximo episódio. Beijo.